Vamos entrar em clima de Natal, porque mais uma sugestão incrível para você fazer. E a Giovana Tawil, falei certo? Eu sempre fico na dúvida. Não, tá certinho. Tá certinho? Tá certinho. Ah, que bom. Ela vai ensinar um lindo porta-panetone que eu estenderia até essa peça criativa para um cachepô, para você montar o arranjo da mesa. Porta-pão, talheres, biscoitos, dá de presente com até um presente dentro. Olha, né? que Você pode útil, colocar, você pode colocar bolachinhas, pode colocar lembrancinhas para as Sim. pessoas irem embora, pode colocar guardanapo, sabe? Você faz guardanapo para montar a mesa e aí coloca dentro para as pessoas É pegarem. uma boa, né? É legal estar na noite de Natal. Sim. Daí o povo já sai carregando as coisas e colocando aqui dentro. Fazer um para cada um para levar embora? Não é? Eita, Já faz uma lasqueira. alcinha e pronto. Ah, não é assim na casa de todo mundo? A gente não Você sai sabe que carregado eu nas eu festas? tive uma ideia de fazer... Nossa, a cabeça tá assim, ó, girando, né? Porque você já vira, já dá um bolo, já dá o pacotinho. Faz um suporte de travessa que vira uma ecobag. Olha aí. Gente, olha, a gente já começa a criar A gente aqui. já chega na casa da mãe assim, né? Com o pratão. Não é? Exato, exato. Deixa eu levar a marmitinha. E olha que lindos esses tecidos, porque a Círculo também, além dos fios e das linhas, possui os tecidos. E com a coleção de Natal tá maravilhosa, hein? Tá, uma delícia. Não, Nossa. nessa época que eu começo a trabalhar com Natal, eu tenho vontade de só trabalhar com Natal. É Eu gostoso, falo, ai, né? gente, eu vou fazer uma bolsa de... Aliás, eu fiz. Já Cadê? em Deixa eu abril mostrar. já quer começar a fazer, Isso né? aqui é um tecido de Natal. Olha, mostra, Não é mostra lindo? ali, mostra ali. Aqui, não, peraí. Cadê? Os dois foram Todo super mundo. Ah, é um rápidos tecido aqui, de obrigado. Natal. Olha Que que lindo. lindo, olha que lindo. É da Nossa, coleção de é de Natal. algodão? É da porque ela- Círculo. Ele E ele tem um imita tricô. crochê, o tricô, né? tricô, Ó, vou mostrar pro Rogério aqui. imita tricô, que Não é bonitinho. legal? Nossa, maravilhoso. Essa alça Gostei. também é deles, ó. Chique, linda essa sua bolsa. legal, né? Parabéns, parabéns. Bom, mas então, Tá escondida. voltando aqui ao nosso porta-panetone, como que a gente começa, Gi? Ó, eu vou trabalhar com tecidos de faixa, porque é Tá. muito comum nessa época do ano a gente encontrar tecidos de faixa. A gente acha que só dá pra fazer, então, um guardanapo, né? Um pano de prato, de copa. Uhum, tá. Eu chamo de pano de prato, mas tem gente que chama de pano de copa. Sabe aquele Uhum. paninho, né? Sim, Pra decorar a cozinha. o barrado. Isso, barrado, boa. E não, a gente tem uma infinidade de outras coisas que dá pra ser feitas, né? E olha só que bacana. Quer a ver? gente Quer que eu fez. mostre? Eu quero. Ó, porque eles até chamam de tecido barrado, né? Não é? Isso. O que é que você tá pedindo? Não, pega Ah, o outro. você tá Em pedindo pra cima. mostrar. A luva. Isso, traz Tá aqui de pra ponta mim. cabeça? Tá, né? Desculpa aí, Edu. Continuou? Continuou? De Claro, ponta porque cabeça? dependendo do lado que você pega. Ah, é verdade. Ele vai e volta. Eu abri, agora vai. Não, vem cá que eu te ajudo. Gente, Aqui, ó, você pega daqui pra lá. Põe ó, aquele aqui. negócio que deu um tilt Aqui. na minha cabeça. Ó, deu um daqui tilt. pra cá, aí ele fica Ah, certo. tá, ele é na metade. Isso, Agora o rapor sim. é no Ai, meio. obrigado, diretor. Hoje o negócio não tá funcionando direito. Hoje sou eu. Olha lá. Olha que lindo. Olha esse aí, segura aqui, Rogério. Tá vendo esse barrado que você tirou aí? Ah. Eu tirei só um Papai Noel e fiz esse aqui, ó. Olha que legal. Lindo, muito lindo. Legal, né? Então você vai pegar um barrado desse, Isso. que vai ser a faixa Aí eu fiz um lateral. barrado. Esse barrado, o barrado ele tem 10 centímetros, tá? Essa Tá. faixinha. Então ele tem mais umas extensões pra cima e pra baixo, você consegue cortar com 12. Uhum. E eu preciso que a altura desse cachepô fique com 15. Então o que eu fiz? Eu cortei o barradinho de 10 centímetros, com mais 1 centímetro pra cima e pra baixo, fiquei com 12. E preciso completar pra dar 15. Certo, Então cortei essa faixinha com mais uns 6 centímetros de segurança. tá. Coloquei direito com direito, desvirei e pespontei. Usei uma decoração de xadrez que é muito em alta agora, nessa época. Super lindo. Fica Tradicional. muito legal. Isso. Aqui você fez num... Manta R2. Na R2. O que é R1 e Tá. R2? R1 resina de um lado, R2 resina dos dois lados. E se você não tiver R, também vai. Né? Se não tiver R, usa cola. Se não tiver nada, não tem problema. Usa alfinete e costura, Pronto. tá? E aí eu estabilizei ele. Raiz. Isso, raiz, exatamente. Boa. E você põe os alfinetinhos aqui e faz o quilt. O quilt é a costura, é quando eu uno o tecido na outra parte, tá bom? Certo, perfeito. Feito isso, eu tenho uma faixinha. O grande segredo dessa peça está no molde, que você talvez precise dele, mas eu não vou te dar esse molde, porque eu vou te ensinar a fazer o seu próprio, é um desafio. Olha só o que a gente tem. A gente pode fazer 1/4 de
E eu... Pode ser aqui? Aí, Ó, pode ser. É 1/4, então assim, aqui eu tenho o raio, tá? Que é 1/4 do meu diâmetro, né? Do meu molde. 90 graus aí o ângulo. Isso, 90 graus, tá? Então aqui eu tenho o raio. Se eu dobrar ele, eu vou ter o diâmetro. Certo. Aí, como é que eu faço pra saber? Eu quero colocar um prato lá dentro. Como é que eu faço? Pedi pra Sara da produção lá, traz um prato pra mim, qualquer prato. Vou te ensinar o grande truque. Ah, bonito esse prato, hein? Bonito, né? Ó, como é que eu sei? A dificuldade que a gente tem de fazer isso aqui, né, ó. Ó, de medir aqui, ó. Pode vir mais pra Eu vou cá, ó. precisar da sua Aqui, ajuda, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu tenho O que você dificuldade de fazer isso sozinha. Eu Ó, te de ajudo. medir, tá vendo, ó? Tá. E aí Você ele escapa. A gente consegue, tá? Quanto deu? 59 centímetros, certo? Ah. Só que se eu Você quer pegar... descobrir o diâmetro, é isso? Se eu descobrir a circunferência, ó. Se eu pegar o meu prato, a minha régua e colocar de um lado pro outro aqui, ó, dá 19 centímetros, 19,3. Tá. Aí eu faço o quê? Pego esse número, 19,3, e multiplico por 3,14. Certo. O que é 3,14? É o pi. Pi. Quando você fugiu da escola, Tá é vendo? o pi. É o pi. Isso. Ah. Vai Nossa, dar, nós estamos ó, montando uma aula de 60 matemática aqui. centímetros. Olha lá, ó. Ah, Dá daí você 60 tem a centímetros. circunferência. Aqui, ó. Eu já sei que a circunferência assim eu tenho que ficar fazendo. Então, Boa dica. você pode usar essa técnica para qualquer travessa que você tenha. A travessa que a gente vai levar na casa da mãe para roubar as comidinhas, você já sabe como é que fazer. Dica! Super dica, gostei. E aí, o grande segredo está no seguinte: não aumente costura, tá? Deu 60, corta no 60, tá? Então, quanto eu tenho aqui, ó? Eu tenho um diâmetro aqui de 19, coincidentemente é o mesmo tamanho do prato. Tá. Então, eu cortei 19, cortei o meu círculo, cortei a minha manta, fiz um quilt espiral para não precisar ficar cortando linha, tá? Então, aí eu espiralizo. E aí eu não corto linha, não tenho linha sobrando. Certo. E aí eu tenho. Então, aí eu vou pegar a minha reguinha, coloquei aqui, 19. Eu medi, então eu preciso ter um anel de 60 centímetros. Perfeito. Ah, mas eu preciso colocar a margem de costura. Não, porque quando a gente vai fazer o que eu vou fazer agora, deixa eu mostrar primeiro, ó. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar direito com direito e vai fazer uma costura com pé de máquina. Tá. Vamos costurar que o diretor gosta que costura. Eu Então, gosto, isso né? mesmo. O diretor gosta que Gosto costura. de ver a máquina trabalhando. Então vamos lá, ó. Costuramos. Aí o que vai acontecer? Vou aumentar essa velocidade. Mas pra que você trouxe o compasso? O compasso, se você quiser fazer a circunferência... Ah, você quer fazer a circunferência Dá exatamente essa igual a aula aí, minha? dá essa aula aí, ó. Então vamos lá. Ah. Ó, eu quero fazer... Eu quero... Alguém chega pra você e fala assim, eu tenho uma travessa assim. Aí você fala assim como, né? Então você, eu quero fazer uma circunferência desse tamanho. Eu vou abrir o compasso, por exemplo, no 10 centímetros. 10 centímetros, porque o compasso é sempre o raio, né? Certo. Ou seja, é 1/4 aqui, ó, é a metade, né, do diâmetro. Então eu abri o compasso em 10, ó. Abri ele e aí vou fazer o círculo todo. Fiz o Perfeito. círculo, eu já tenho o molde. Então tá, eu fiz aqui, ó, eu tenho o molde. Só que como é que eu sei para poder fazer o cálculo? Eu fiz, tirei Sim. a modelagem, corto, mas para fazer o cálculo eu pego aqui esses 10, jogo na calculadora. 10 vezes 3,14 vai dar uns 81, 82 centímetros que dá a circunferência. Isso só dá para ser feito com círculo, tá? Tá. Aula Ótimo. de geometria só dá para fazer no círculo. Daqui não dá que eu pra fazer guardo no- esse seu lindo compasso. Bom, o que eu falei de não aumentar a costura? Ah, Giovana, mas você comeu a costura aqui, ó. Você veio e fez uma costura com pé de máquina. O pé de máquina é o 0,75, normalmente que a gente tem na máquina. Eu perdi aí 1,5 centímetro ou 0,9, quase 2 centímetros. Não tem problema, porque o que a gente vai fazer agora é isso aqui, ó. A gente vai encaixar ele... Eita, que nosso tempo tá acabando. Agora Ai, tem que Rogerinho, fazer agora a vai. conta de 4 minutos. Fica ensinando matemática, fica, Rogerinho. Não, mas a gente vê que o patchwork é pura matemática, né? A costura, né? Sim, e eu sou apaixonada por isso. Acho muito libertador quando eu consigo ensinar isso para as pessoas e elas se libertam de ter que ficar, me dá um molde, me dá um molde. Ela esse começa a ponto que eu criar queria suas chegar. próprias peças. É esse ponto que eu queria chegar. Isso. Porque quando você... É importante a gente entender, parece meio complexo, mas não.
Você entende essa Isso. parte, essas dicas que a Giovana trouxe aqui são fundamentais para você desenvolver o tamanho que você quiser. Aí você não fica refém da peça, da artesã, do molde, aquela Ou de coisa, falar assim, coisa toda. poxa, eu perdi o molde, rasguei, e agora tô sem impressora, sem tinta na impressora. Não, não. Você vai, é mais ou menos assim, e mais ou menos assim você já sabe o que é o mais ou menos. Na matemática, como é que você 4 menos resolve. 2 é o tempo que a gente tem. Ai, caramba, 2 minutos. Pega a peça pronta. Ó, o que eu vou fazer? Conversa. É isso que dá, conversa. Não, a gente estava aqui ensinando. Nossa, você tava conversando comigo. Ó, fiz uma... Fiz. Aí, lembra que eu falei que não aumenta a costura? Ó, bateu certinho, mesmo eu fazendo correndo, então. bate. Por quê? Essa costura que eu dou a beliscada aqui, ela vai pra dentro. Já reduz. Isso, ela reduz, porque ela vai reduzir pra dentro também. Então, isso é muito importante. Por isso que não precisa se preocupar com a Isso, fiz isso, ó. E vou repetir esse mesmo processo, então, no meu forrinho, ó. Tá. Fiz o forro, vou costurar ele aqui. Aí, o que eu vou fazer? Um eu desviro e o outro não, tá? Eu vou cortar a mesma medida, o tamanho que eu achei no da frente, eu corto nas duas partes. Um eu estruturo e o outro não. Tá. Aí, esse aqui eu desviro, checo a costura, olha lá. Você fazendo ela aqui, ó, você já faz uma base na peça, fica bem bonitinha. Aí eu vou vestir uma na outra. Direito com direito. Direito com direito. Sempre a peça original, a peça externa fica virada no direito e a outra peça pra dentro. Não vai dar tempo de costurar, mas o que a gente vai fazer? Vai colocar costura com costura aqui e colocar na máquina e colocar a tubular. Faz a costura. Ó, eu esqueci de falar rapidinho, a abertura fica na lateral porque fica mais fácil. Você pode deixar no bocal, pode, mas fica mais fácil deixar na lateral porque fica escondido e bonito. Tá. Você pode virar e deixar um debrum, ó, fazendo um pouquinho maior, você pode fazer um debrum. Que aí, o debrum é isso aqui. Que é o debrum? O debrum é essa virinha aqui, ó. Vira. Ou você pode fazer ela no zerinho, que é virar tudo. Ou você pode fazer ela... Você faz 2 centímetros. Se você quiser fazer no debrum, assim, fazer isso aqui, essa composição, faça o forro, em vez de 15, 17 centímetros, tá? 2 centímetros maior. Tá. Senão, você vai virar tudo e voltar na máquina Pode e fazer uma costura. Aí rebate a costura. Assim, né? é obrigado a rebater. Você tem que rebater. Uhum. E aí você pode colocar cianinha, colocar enfeite e colocar alça, ó. Você queria alça? Tá aí a alça. Olha Se só você o quiser- detalhe. Só o detalhe da cianinha, nós Ele é- estamos passando também os contatos da Giovana. Se você ficou com alguma dúvida sobre aulas de matemática e quer também saber como multiplicar aí o salário no fim do mês, entre em contato com ela. Segura um pouquinho, segura. Isso aí é uma cianinha? Não, não é cianinha, mas esse tá. aqui é Tá um diferente. bordadinho, mas você pode usar cianinhas, bordados, Legal. rendas, gripir, né? Querida, muito obrigado. Você vai à Mega? Acho que não vou Não conseguir. vai? Tô com bastante demanda de trabalho, Então não tá vai dar bom. pra ir. Então tá Tá bom. bom? Mas daí você fica assistindo a gente. Com certeza. Que daí vai ser como se você estivesse É lá. isso aí. Certo? Beijo grande pra você. Beijo grande Obrigado pra por ter você também. vindo. Obrigada.